Pasta 13. One Trick Pony. Com a venda do Garantia em 1998, Jorge Paulo Lemann teve de estabelecer uma nova rotina de trabalho. Depois de 27 anos dando expediente no banco que fundara, ele agora precisava redefinir seu papel nos investimentos que mantinha com os sócios. Envolver-se no dia a dia da administração de uma empresa como a Brahma ou a Lojas Americanas não fazia sentido. Ele preferiu se instalar no escritório da GP Investimentos, a empresa de private equity do trio de ex-banqueiros, fundada em 1993. O nome GP vem de Garantia Partners. Ironicamente, Jorge Paulo continuaria fisicamente muito próximo do banco que acabara de vender. As sedes do Garantia e da GP estavam ambas localizadas no número 3064 da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O banco no 13º andar e a firma de private equity no piso abaixo. Apesar da presença de Jorge Paulo no escritório, quem comandava o dia a dia da GP era Beto Sicupira. Foi Beto que 5 anos antes colocou a nova empresa em pé. Quando a gestora de recursos abriu as portas, o mercado de private equity simplesmente não existia no Brasil. Beto precisou explicar a investidores e empresários no que afinal consistia a atividade: comprar empresas em dificuldades, melhorar seus resultados e revendê-las anos depois por um valor mais alto, a outros investidores ou por meio de abertura de capital na Bolsa de Valores. Para montar o primeiro fundo, Beto teve de passar o chapéu no Brasil e no exterior. Em um ano, realizou 40 viagens aos Estados Unidos, todas em aviões comerciais, uma vez que jatinhos particulares ainda não faziam parte do seu universo. Ao final da peregrinação, tinha levado 500 milhões de dólares. 100 milhões vieram dos bolsos de sócios do Garantia, principalmente do trio de banqueiros. Para atrair os investidores, Beto se valia da experiência que ele e seus sócios haviam acumulado no comando de empresas como Brahma e Lojas Americanas. Enquanto a maioria dos fundos estrangeiros de private equity se envolve apenas com os aspectos financeiros das empresas que adquirem, no caso do GP, a proposta era interferir diretamente na gestão. Meritocracia, controle de custos implacável, ambientes administrativos abertos, tudo isso seria replicado nas companhias em que a GP aportasse recursos. No começo, a equipe de Beto não somava mais que meia dúzia de pessoas, entre gente que havia feito carreira no Garantia, como Roberto Thompson, e novatos como Antônio Boncristiano. Aos 25 anos, bacharel em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Oxford, Boncristiano tinha passagens pelos escritórios de Nova York e Londres do banco de investimentos Salomon Brothers. O financista com jeitão de intelectual e gestos contidos havia conhecido o pessoal do Garantia em 1990. Na época, recebeu um convite para trabalhar no banco, mas preferiu continuar morando na Europa. Mesmo depois da recusa, Fernando Prado, um dos sócios do Garantia que o entrevistou na época, manteve contato com o jovem. Em meados de 1992, quando pensou em retornar ao Brasil, Boncristiano telefonou para Prado. Avisou que queria voltar, mas buscava algo diferente de um banco de investimentos. Abre aspas, fala com o Beto. Ele está montando uma empresa de private equity. Fecha aspas, disse Prado. Era exatamente o que Boncristiano estava procurando. Em outubro daquele ano, ele conheceu Beto e Thompson num jantar em Londres, na casa de Fred Packard, também sócio do Garantia. No dia 2 de janeiro de 1993, o jovem começou a trabalhar como analista na GP. A estratégia engendrada por Beto Sicupira mostrava seus melhores resultados quando a GP assumiu o controle das empresas em que investia e despachava algum de seus sócios para tocar a operação. Foi exatamente esse o roteiro seguido em 1997, quando a GP adquiriu a concessão da Malha Sul da Rede Ferroviária Federal, que deu origem à ALL, América Latina Logística. Mais grave que o prejuízo da companhia na época era a letargia que a dominava. Era preciso mudar esses números, mas antes era necessário transformar sua cultura. O escolhido para levar a missão a cabo foi o engenheiro Alexandre Bering.
um carioca de 1,92 m, 30 anos, praticante de caça submarina e polo aquático. O esportista jovem e competitivo vinha se mostrando um talento para os negócios desde que fora recrutado pela GP em 1994, enquanto cursava um MBA em Harvard. Fisgado pelo discurso de Beto Sicupira e Marcel Telles, o imutável papo sobre meritocracia e partnership, Baring dispensou uma oportunidade no Goldman Sachs para trabalhar na gestora de private equity brasileira. Abre aspas, entre o primeiro e o segundo ano do MBA, trabalhei durante o verão no Goldman Sachs. Quando estava acabando o estágio, um diretor veio falar comigo, explicar um pouco como poderia ser minha carreira ali dentro. Ele detalhou o que aconteceria ano a ano, quando eu poderia ser promovido, como seria a evolução do meu salário. Eu era tão ansioso, tinha 27 anos, achei tudo muito devagar. Se a janela estivesse aberta, eu teria me atirado por ela de tanta ansiedade. Risos. Plano de carreira? Meu Deus do céu, não queria nada disso. Aí pensei que se eu não poderia trabalhar no Goldman Sachs, porque achava aquilo muito estruturado, eu não poderia trabalhar em nenhuma empresa grande. Naquela época, não tinha nada melhor do que o Goldman no mundo. Foi então que fui apresentado ao Beto e ao Marcel. Eles estavam fazendo um curso em Harvard e aproveitaram para conhecer os alunos brasileiros do MBA. Conversamos e eles me chamaram para trabalhar na GP para ganhar um salário que era uma merreca. O Beto depois se convenceu a pagar um container para eu trazer as minhas coisas, mas foi só. Topei, porque achei os caras muito legais. Achei que ia aprender uma barbaridade. Antes do MBA, eu tinha sido dono de um pequeno negócio de informática e queria ser dono de alguma coisa de novo. Antes mesmo de acabar o curso, eu já estava trabalhando na GP. Fecha aspas. Quando foi destacado para assumir a presidência da ALL, sediada em Curitiba, Baring argumentou com os controladores da GP que não entendia nada do setor ferroviário. Para Beto, isso não era um problema. Abre aspas, aqui ninguém entende de ferrovias, então você está igual a todo mundo. Além do mais, a ideia de comprar a companhia foi sua. Vai lá e resolve. Fecha aspas, disse o empresário. Baring então perguntou o que deveria fazer quando chegasse à empresa. Beto repetiu a sugestão que havia dado a Marcel Telles quando o sócio assumiu a Brahma. Abre aspas, durante o primeiro ano, você e seu time não façam absolutamente nada que tenha a ver com o negócio. Façam coisas que exijam apenas bom senso enquanto aprendem como funciona a empresa. Se vocês fizerem coisas muito ligadas ao negócio propriamente dito, há grandes chances de sair bobagem. Fecha aspas. Alexandre Baring seguiu à risca a recomendação. Enquanto aprendia em campo os detalhes do negócio, mensalmente, ele embarcava numa locomotiva da ALL para ver de perto como a companhia funcionava, tratou de colocar em prática os principais mandamentos da cartilha de gestão da cultura garantia. Quando chegaram às lojas americanas e a Brahma, Beto Sicupira e Marcel Telles fizeram questão de conhecer não apenas os diretores das companhias, mas também o pessoal do segundo escalão e até alguns do terceiro nível hierárquico. Baring copiou a tática. Abre aspas, era um grupo de quase 100 pessoas e eu pedi que cada um escrevesse numa folha de papel o que via de bom no negócio, o que podia mudar e quais as oportunidades. Depois conversei com cada um separadamente, nem que fosse por 20 minutos. É impressionante como um troço simples desses faz com que você aprenda sobre quem está na sua frente. Fecha aspas, diz Baring. Esse exercício deixou claro para o executivo quem tinha visão de negócio e quem estava com vontade de fazer a companhia entrar nos eixos. Os que não eram nada disso foram devidamente substituídos. Em pouco tempo, os principais objetivos da companhia eram conhecidos por todos. Palavras como metas e controles, antes distantes do repertório da estatal, foram rapidamente incorporadas ao vocabulário dos funcionários da ALL. Pelas paredes dos escritórios pipocavam cartazes com o desenho dos 300 funcionários mais graduados. O próprio Baring fazia parte da lista de profissionais avaliados publicamente.
O senso de urgência e a necessidade de controlar custos eram reforçados ao pessoal pela Carta do Fronte, um boletim mensal escrito pelo presidente da companhia. As paredes das salas dos diretores foram derrubadas e os executivos passaram a dividir um único espaço. Baring liderava como aprendera com Beto e seus sócios pelo exemplo, e novamente a velha fórmula funcionou. Em 4 anos, a geração de caixa foi multiplicada por 18. A empresa voltou ao lucro. Graças à meritocracia professada, parte desse resultado ia direto para o bolso dos melhores funcionários. Apenas 2 anos depois de Baring assumir o comando da ALL, 5 milhões de reais foram distribuídos em forma de bônus aos profissionais que bateram suas metas. Antes de deixar o comando da companhia, em dezembro de 2004, Baring cumpriu sua última tarefa: escolher e preparar seu sucessor, o economista fluminense Bernardo Riz, que ingressara na ferrovia em 1998. Abre aspas, Marcel gosta de usar a expressão One Trick Pony para explicar o que fazemos, fecha aspas, diz Baring. Abre aspas, a gente tem só um truque, que é colocar gente boa em nosso sistema de gestão para mudar o resultado de uma empresa. Fecha aspas. A limitação do estilo One Trick Pony é que ele funciona quando profissionais de primeira linha como Baring podem se dedicar aos projetos por longos períodos. Jorge Paulo Lemann percebeu essa restrição tão logo chegou ao escritório da GP. Abre aspas, ele, Jorge Paulo, dizia que nosso ativo mais valioso era o tempo e que estávamos usando esse ativo muito mal, fazendo vários negócios simultaneamente. Fecha aspas, lembra Antônio Bom Cristiano, o ex-analista que chegou ao cargo de co-presidente da GP Investimentos. Em outras palavras, Jorge Paulo achava que ali faltava foco, e foco sempre foi algo que perseguiu obstinadamente, como quando desistiu da carreira de tenista profissional ao notar que nunca estaria entre os 10 melhores atletas do mundo. Abre aspas, o ciclo do negócio de private equity é diferente da filosofia dele. Não dá para você chegar para o investidor que está colocando dinheiro em um fundo e falar que talvez você faça apenas 1 ou 2 investimentos, nem que talvez você queira ficar 20 anos em uma empresa. Não é assim que esse setor funciona. O ramo de private equity é ótimo, só que ele não bate com os valores de Jorge Paulo e seus sócios. Fecha aspas, diz uma pessoa próxima ao trio. Foi sobretudo nos primeiros anos da GP que essa diversificação exagerada se manifestou. Nos anos 90, a gestora comprou aceleradamente empresas de tamanhos, origens, ramos e perfis muito diferentes, de startups de comércio eletrônico a operadoras de telefonia. Veja o caso do site Submarino, que surgiu em 1999, no auge do frenesi da internet. Em maio daquele ano, Antônio Bom Cristiano procurou o empresário Jack London, fundador da livraria virtual Booknet, para comprar o site. Na época, a Booknet não passava de uma empresa recém-nascida, com pouco mais de uma dezena de funcionários. 34 dias e estimados 5 milhões de dólares depois, Bom Cristiano concluiu a aquisição. Na mesma época e com a mesma velocidade, a GP fez outros 3 investimentos em novatas da internet: no site de leilões virtuais local, no portal automobilístico Web Motors e no site de agendamento de lembretes Elefante. Porém, era na Booknet, uma varejista inspirada na Amazon, que a gestora de recursos apostava a maioria de suas fichas. Bom Cristiano deixou o dia a dia da GP, da qual já era sócio, para se tornar presidente da nova empresa, rebatizada Submarino. Ficou lá por 2 anos, ergueu centros de distribuição, levou-a para outros países da América Latina e transformou o Submarino em uma das mais eficientes companhias de vendas pela internet do Brasil. Em novembro de 2006, o Submarino e a Americanas.com, controlada pela Lojas Americanas e criada como um braço independente de varejo eletrônico em 1999, anunciaram uma fusão para formar a B2W, a maior varejista online do país.
Com a transação, a GP saiu completamente do negócio. Feitas as contas, o retorno sobre o investimento no submarino foi um sucesso. O dinheiro colocado na antiga BookNet foi multiplicado por 10. No entanto, o envolvimento exigido da GP para transformar a aspirante a varejista virtual em uma empresa sólida foi considerado pela gestora de recursos alto demais. A experiência com o submarino acabou por criar uma regra dentro da GP: investimentos em startups nunca mais. O esforço para participar do leilão de privatização das operadoras de telefonia no Brasil, em 1998, também se mostrou desmedido. A GP participou do consórcio que arrematou a Telenorte Leste, depois Telemar e Oi, por 3,4 bilhões de reais. Desde o início, o negócio foi marcado pela polêmica. Entre os sócios da GP, as construtoras Andrade Gutierrez e Inepar, o grupo La Fonte, da família Gereissati, a Macau, do empresário Antônio Dias Leite, e a Prev. Não havia ninguém com experiência no setor de telecomunicações. O mercado tinha receio de que o consórcio se mostrasse inapto a tocar a companhia. Com interesses e culturas muito diferentes, o clima entre os sócios da Telemar era, para dizer o mínimo, belicoso. Não raro, as reuniões do Conselho de Administração se transformavam em verdadeiras batalhas. Entre os mais de 20 membros do Conselho, 2 eram da GP, Beto Sicupira e Fersen Lambranho, que a essa altura já havia deixado o comando da Lojas Americanas para trabalhar na gestora de Private Equity. Em agosto de 2000, Fersen assumiu a presidência do Conselho de Administração da Telemar. Era a chance da GP imprimir na operadora de telefonia seu estilo de gestão, com metas, meritocracia, cobrança por resultados. A prática, porém, mostrou que, com uma participação acionária inferior a 10%, a GP não conseguia vencer a resistência dos outros acionistas. Graças principalmente à governança conturbada, a Telemar jamais teve o jeitão de uma empresa da GP. Em 2008, uma década depois da privatização, a GP vendeu sua fatia na operadora. O negócio não deixou nenhuma saudade. Se a gestora tivesse aplicado os 350 milhões de reais investidos inicialmente no consórcio em um fundo de renda fixa, o retorno teria sido maior que o registrado na Telemar. Ficou a segunda lição: nada de tomar parte de negócios em que a GP não tivesse autonomia para estabelecer sua cultura. Nos primeiros tempos da GP, nenhum negócio deu tão errado quanto a aquisição da fabricante de produtos de cama, mesa e banho Artex, em 1993. Sediada em Blumenau, interior de Santa Catarina, a Artex era uma empresa familiar sucateada, que vinha de 4 anos consecutivos de prejuízos. Para arrumar a casa, a GP destacou o executivo Ivens Freitag, ex-Brasmotor. 3 anos depois da transação, com os resultados da Artex ainda andando de lado, a GP decidiu firmar uma associação com a Coteminas, maior empresa do setor. O negócio exigiu a formação de uma holding batizada Toalha, que previa que a gestão da Artex passasse para as mãos da Coteminas. A expectativa da GP era trocar seus 50% de participação na holding por ações da Coteminas até o final de 2001. À medida que o prazo para a venda da fatia da GP na Toalha para a Coteminas se aproximava, a relação entre as empresas azedava. O motivo do desentendimento, claro, era dinheiro. A firma de private equity, que previa ganhar 80 milhões de reais em ações da Coteminas com a transação, percebeu que não receberia coisa alguma. Segundo a GP, a Coteminas teria deliberadamente gerido a Toalha de maneira desastrosa para diminuir os índices usados no cálculo do valor da companhia. Josué Cristiano Gomes da Silva, presidente da Coteminas, rebatia que a fórmula para esse cálculo, que constava no acordo de acionistas, havia sido criada pela GP. Em última análise, segundo ele, a própria gestora se colocou naquela situação. O caso foi parar na Justiça e, em 2001, assumiu tal proporção que, pela primeira vez em sua história, a GP decidiu tornar pública a disputa com um sócio. O
O imbróglio só terminou no ano seguinte, quando a GP desistiu da briga e assumiu a perda. O fato de o controlador da Coteminas, José Alencar Gomes da Silva, pai de Josué, ter sido eleito vice-presidente da República, certamente pesou na decisão da gestora de abrir mão do investimento. Com a compra da Antártica pela Brahma em 1999, Jorge Paulo, Marcel e Beto perceberam que era preciso reavaliar seu envolvimento nos demais negócios em que investiam. Ficava cada vez mais claro para o trio que a melhor oportunidade de crescimento estava na cervejaria. Gastar tempo e energia em empreendimentos menos promissores era puro desperdício. Paralelamente, havia uma nova geração na GP Investimentos que começava a pressionar para aumentar sua participação na companhia. Parecia a combinação perfeita. Na filosofia de Jorge Paulo e seus sócios, quem está em cima não pode impedir o crescimento de quem está embaixo. Caso contrário, toda a pregação da meritocracia cai por terra. A regra vale, inclusive, para o próprio trio. Abre aspas, eles têm essa capacidade rara de abrir mão das coisas quando é preciso. Fecha aspas, diz Fersen Lambranho. Em 2001 foi dada a largada na transição do comando da primeira para a segunda geração. Os sócios antigos, mais afetados pela mudança, foram Beto Sicupira e Roberto Thompson, envolvidos diretamente na administração da gestora de recursos desde sua criação. Abre aspas, havia uma reunião às segundas-feiras em que se falava sobre todos os negócios e dela o Jorge Paulo e o Marcel participavam. Tudo o mais era com o Beto, fecha aspas, diz Carlos Medeiros, ex-sócio da GP. Medeiros deixou a gestora em janeiro de 2012 para se dedicar exclusivamente à presidência da BR Malls, empresa que se transformou na maior administradora de shopping centers do país durante o período em que foi controlada pela GP, de 2006 a 2010. Ainda com o controle do capital da GP, os fundadores decidiram que o dia a dia passaria a ser tocado por Antônio Bom Cristiano e Fersen Lambranho, num regime de cogestão. Dividir o poder, em geral, não é uma tarefa das mais simples. No caso de Bom Cristiano e Fersen, dois sujeitos com temperamentos bastante diferentes, houve quem duvidasse que a fórmula criada pelos fundadores da GP funcionaria. Bom Cristiano é conhecido pelos modos diplomáticos e pelo bom trânsito na comunidade financeira internacional. Anos atrás, foi escolhido pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 100 líderes do futuro. Frio, raramente eleva o tom de voz ou se exaspera numa discussão. É maratonista e há pouco tempo construiu uma casa de veraneio em Capri, sul da Itália, para onde costuma viajar com a mulher e os filhos. Fersen é um carioca que costuma intimidar seus interlocutores. Fala duro e sua voz grave pode ser ouvida à distância. Gosta de conhecer em detalhes as operações das empresas em que investe e não economiza sola de sapato para caçar boas oportunidades. Casado com sua namorada dos tempos da faculdade e pai de 2 filhos, ele apurou o gosto por artes plásticas e se tornou colecionador de pinturas do modernismo brasileiro. Apesar das diferenças de temperamento, Fersen e Bom Cristiano comungam dos mesmos princípios de Beto Sicupira e seus sócios, e a gestão compartilhada começou a trazer resultados. 2 anos depois de assumir o comando da GP, a dupla procurou os fundadores para pleitear uma nova reavaliação da participação acionária. Abre aspas, propusemos que nós dois e os demais funcionários, que estavam 100% do tempo dedicados ao negócio, iríamos comprar metade da empresa, pagando em um prazo máximo de 4 anos. Fecha aspas, diz Bom Cristiano. Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles, Beto Sicupira e Roberto Thompson toparam. O cálculo do montante a ser pago se baseou no valor patrimonial da companhia. Em cerca de 1 ano, a dívida estava quitada e os sócios mais jovens puderam comprar o resto da participação dos fundadores. Roberto Thompson permaneceu algum tempo no conselho de administração, mas logo todos os laços formais de ingerência foram cortados.
Sob o comando de Bom Cristiano e Fersen, a GP atingiu seus melhores momentos e se consolidou como a maior empresa de private equity da América Latina. Investimentos como feito na Semar, empresa de energia do estado do Maranhão, tiveram um espantoso retorno de 35 vezes o capital inicial alocado. Assim como Garantia era o mais invejado banco de investimentos das décadas de 80 e 90, a GP se tornou a mais celebrada gestora de recursos de terceiros do país na maior parte dos anos 2000. Ao longo de sua história, investiu mais de 5 bilhões de dólares na aquisição de 51 empresas e, em boa parte delas, atuou como uma espécie de difusora em larga escala dos princípios empresariais estabelecidos por Jorge Paulo, Marcel e Beto, ainda nos tempos do Garantia. Abre aspas, essa nova gestão está indo além dos fundadores em termos de agressividade e cultura, fecha aspas, disse Marcel Teles durante uma palestra em São Paulo em 2008. A fase de crescimento acelerado em que a GP brilhava praticamente sozinha no setor de private equity brasileiro ficou para trás. Em primeiro lugar, porque a concorrência aumentou. Fundos internacionais como Carlyle, Advent e General Atlantic e nacionais como a 20, de Gilberto Saião, Gávea, de Armínio Fraga e BTG Pactual de André Esteves passaram a atuar com força no Brasil. Além disso, a gestora cometeu uma série de equívocos em seus investimentos. Na ânsia de aproveitar o dinheiro que tinha nos fundos, fechou muitos negócios simultaneamente e nem sempre tinha sócios que pudessem assumir o comando das empresas compradas. Algumas dessas tacadas se mostraram tão desastradas que arranharam a reputação da firma. Foi o que aconteceu com a empresa de implantes dentários Imbra, adquirida em 2008. Nem mesmo a injeção de 140 milhões de dólares feita pela GP na companhia foi capaz de tornar a operação viável. 2 anos após a aquisição, a gestora desistiu do negócio e assumiu o prejuízo. Vendeu a Imbra pelo valor simbólico de $1 para o obscuro grupo Arbeit. 3 meses depois, o Arbeit pediu a falência da empresa que acabara de comprar. O desfecho foi um duro golpe na imagem da GP. Abre aspas, todo o sucesso que a GP teve a partir de 2004 deixou o pessoal de lá arrogante. Fecha aspas, diz um executivo do setor. Abre aspas, eles começaram a agir como se fossem invencíveis e não tivessem competidores, mas descobriram, da pior forma possível, que também podiam errar. Fecha aspas. O tropeço acendeu a luz amarela na gestora. Abre aspas, foi um bom alerta. Fecha aspas, reconhece Bom Cristiano. Abre aspas, estamos aqui de novo fazendo negócios, mas com muito rigor, disciplina, cuidado, foco e calma para evitar erros. Fecha aspas. Um novo susto ainda estaria por vir. Em fevereiro de 2013, a LBR, empresa do setor lácteo controlada pela GP, entrou com um pedido de recuperação judicial. Criada em 2011, com a fusão da Leite Bom e da Bom Gosto e com maciço apoio financeiro do BNDES, a LBR tinha inicialmente a pretensão de ser a campeã nacional do leite.